Jó capítulo 33, amém? Jó capítulo 33, a palavra que o Senhor falou ao meu coração, vou ler do versículo 12 ao 18. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor fale em cada coração conforme a tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que todos os irmãos já ouviram falar dos três amigos de Jó. Aqui eu não vou detalhar a história de Jó, e quem não conhece a história e de repente estiver nos assistindo, peço que assista uma outra mensagem específica sobre os detalhes da vida de Jó, que são muitos, né? Para aqueles que não conhece os pequenos detalhes da vida de Jó, lá no capítulo 1 vai falar que Satanás vai até diante da presença de Deus para tentar a Jó. E a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, tinha 7 filhos e 3 filhas, e que Jó oferecia sacrifícios para os seus filhos diante de Deus nas madrugadas. Então Jó era um homem que se esforçava para viver a vontade de Deus, amém? Esse é um dos primeiros detalhes que a gente tem que saber da vida de Jó, para quem de repente esteja assistindo e não conheça, nunca me ouviu pregar sobre isso. O outro detalhe sobre a vida de Jó, é que Jó, ele era ali da terra de Uz, e ele era o mais rico daquele lugar. Ele tinha muitos animais e também tinha muitos servos. E certa vez a Bíblia diz então que Deus respondeu a Satanás: vai e toca no meu servo, e toca em tudo que Jó tem, só não toca na vida dele. Porque o diabo havia dito para Deus que se Jó perdesse tudo, ele ia negar a Deus. Enfim, essa é um pouco da história de Jó. O fato é que a terceira parte da história de Jó é que quando o diabo vem, Jó, ele começa e investe contra a vida de Jó. Jó, ele passa a sofrer uma enfermidade terrível, a ponto que o corpo de Jó ficou todo em chaga, na carne viva. A carne de Jó ficou podre. A Bíblia diz que de longe as pessoas não aguentavam o mau cheiro de podre da carne de Jó. Só que não foi só a enfermidade. A Bíblia diz que num único dia, os 10 filhos de Jó morreram. Eles está lá o detalhe no capítulo 2, depois vocês estudem mais sobre isso. Estou só resumindo para entrar onde o Senhor falou ao meu coração. Os 10 filhos de Jó morreram num único dia, e somente um servo sobrou para ir contar a história. E também no mesmo dia, no único dia, a Bíblia diz que os sabeus vieram contra os servos de Jó, os empregados de Jó, que também eram muitos, e matou todos eles. Morreram os filhos, morreram os empregados, e também morreram todos os animais. Jó ficou sem nada. A única coisa que da casa de Jó que sobrou foi a mulher de Jó, que ainda virou para ele e falou: amaldiçoe teu Deus e morre. Talvez muito diria, porque não levou ela também. Né? Mas enfim, né, Jó falou para ela: você fala como uma louca, mulher. Esse que eu estou resumindo é o que todo mundo ouve falar da vida de Jó, o sofrimento dele.
E aí nós ouvimos muitas pessoas falar dos 3 amigos de Jó, que vêm até Jó, e que começa a conversar com Jó, e que começa a indagar Jó, a perguntar, a querer saber o motivo do sofrimento de Jó. E aí eu entro na mensagem de hoje, que eu quero falar para você. Eu quero falar sobre o 4º amigo de Jó, que talvez você não tinha nem percebido na Bíblia que tinha o 4º amigo de Jó. A Bíblia fala que esse homem era jovem, chamado Eliú. Tanto que lá no capítulo 34 ele fala assim, vocês são sábios, ouçam as minhas palavras, vocês são instruídos. E ele era um moço jovem. A Bíblia diz que esse Eliú, ele era filho de Baraquel, o Buzita. E lá no capítulo 32, no versículo 6, esse Eliú, ele diz assim, eu sou de menos idade do que vocês são idosos. Por isso eu tive receio e fiquei calado, fiquei com medo de dar a minha opinião. Então Eliú era um jovem que estava ali também, amigo de Jó, que estava ouvindo toda a história, as perguntas e indagações. E o Eliú foi quem falou essas palavras que eu acabei de ler, que está em Jó 33, do 12 ao 18, quando ele diz assim, você não tem razão, ele falando para Jó, Jó, você não tem razão. Até então ele estava com medo de indagar, porque ele falava, vocês são idosos, né? Não pegava bem falar, mas ele viu que não estava certo. Ele diz, você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. E aí ele começa a falar com Jó. E ele fala algo que foi o que me chamou a atenção de cara. O que está no versículo 14. Ele diz assim, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Aí ele diz, em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas. Observe, irmãos, segundo Eliú, né? Segundo Eliú, Deus nunca deixou de falar com o homem. Deus falava antigamente, mesmo quando não havia palavra, por meio de sonhos. Deus sempre alertou o ser humano. Não significa que Deus não fale por meio de sonho hoje. Eu acredito até que Deus fala. Mas é muito mais diferente porque hoje nós temos a palavra, amém? E tendo nós a palavra, Deus fala pela palavra conosco. Mas Deus falou em sonho com José, não falou? Deus mostrou para Faraó o que ia acontecer, não mostrou? Então Deus falava. E por que Eliú fala isso com Jó? Porque até então, o Jó, já viu aquela história? Ele estava tendo defesa para tudo. E se você examinar o livro de Jó, você vai ver, eu não vou aqui me atentar, porque o estudo ficaria muito grande, mas você vai ver que, se você voltar, vamos pôr lá no capítulo 31, no versículo 7, Jó começa a dizer que ele nunca cobiçou e nunca adulterou. Lá no versículo 13 de Jó 31, 13, ele vai dizer que sempre foi justo e caridoso. Lá no versículo 24 do capítulo 31, ele diz que nunca negou a Deus. Lá no versículo 29 do capítulo 31, ele diz, nunca me alegrarei com o mal. No 35, ele vai falar que usar defesas para falar contra Deus. Então, os amigos de Jó queriam saber o motivo do mal na vida de Jó. E Jó também queria saber o motivo. E aí que é a mensagem que o Senhor falou ao meu coração. A questão, irmãos, não é só querer saber o motivo, os porquê que algumas coisas acontecem na nossa vida. A questão não é saber se a culpa é sua ou não é, se você é íntegro ou não diante de Deus, porque Jó era. A questão é que se Deus está permitindo, Ele nunca nos deixa enganado.
E Jó não tinha percebido. Então, a primeira coisa que Eliú fala com Jó: ô Jó, Deus não engana o homem. Pelo contrário, Deus fala uma vez e fala duas. Deus não deixa as coisas desapercebidas. Na grande maioria dos casos, nós sabemos, irmãos, a raiz do problema. Mesmo que não seja nós a raiz do problema. Entenda, eu não estou dizendo que você seja a raiz do problema. Porque o Jó tinha desculpa para tudo. Peraí, eu sou íntegro, eu faço isso. Então ele nunca ia achar a raiz do problema, ainda que os estudiosos dizem que foi o medo de Jó. Porque ele mesmo disse no final, né? O medo que eu tinha me sobreveio. O medo já é uma porta. Tenho medo de perder o serviço, tenho medo de perder, não sei, o dinheiro que eu tenho medo de perder a empresa, tenho medo de perder isso ou aquilo. Ter medo é duvidar da provisão de Deus. Entende? Ter medo é duvidar da proteção de Deus. Tenho medo que aconteça um mal com meu filho. Tenho medo que venha um mal sobre a minha casa. Quando temos tanto medo, estamos pensando que Deus não é poderoso para guardá-los. E Jó tinha medo. A Bíblia diz que ele, de madrugada, oferecia sacrifício pelos filhos dele. Será que os 10 filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas eram gente boa? Porque é só Jó que se importava com eles. Eles mesmos, quando a gente vai para a história, quando eles morreram, eles estavam onde? Enchendo a cara de vinho e festejando à vontade. O negócio deles é que o pai era rico e eles estavam sempre entornando caneco uns com os outros, se divertindo. E o Jó preocupado, né? Senhor, cuida desse meu filho. Eu não estou dizendo que pais e mães não têm que orar pelos seus filhos. Tem. Eu não estou dizendo que Deus não livra os filhos por amor dos pais da mãe. Livra. Por amor de um justo, Deus livra. Só que, irmão, tem coisa que Deus vai permitir na vida de pessoas e até familiar nosso, que você vai sofrer, só que Deus já tinha mostrado, ó. Deus já tinha falado, ó. E aí a pessoa às vezes insistiu em alguma coisa. E aí quando vem o mal, a pessoa esquece que Deus já tinha dito. Entende a diferença? Ó, não entra em sociedade com essa pessoa não. Olha, não tem amizade com esse ímpio aí não. É seu vizinho, mas corta a amizade com ele. Esse fulano aí não é bom para casar com você não. Ó, essa fulana aí não dá certo. Sabe, nós muitas vezes não ouvimos a voz de Deus e depois queremos achar a raiz do problema. E aí nós olhamos para a nossa vida e você ora, você jejua, você é um estudioso da palavra, você é íntegro talvez igual a Jó, não sei não. E aí você vai falar, Senhor, por quê? E vai começar os porquês, os porquês, os porquês. A Bíblia diz, irmãos, que o Eliúde ficou bravo. Depois de ter ouvido todos eles falar, ele diz aqui, ó, no capítulo 32, no versículo 6, ele diz, eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso eu tive medo de falar, de dar a minha opinião. Pensem assim, que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. O Eliúde estava com medo de dar opinião. Só que ele, sendo um jovem rapaz, já tinha percebido que Jó e os amigos dele só estavam procurando achar a raiz do problema. Só que a questão de muitas coisas não é só achar a raiz do problema, se já está no problema. Se alguma pessoa, se você já está em um problema, muitas vezes não é só achar o porquê você entrou no problema. Muitas vezes é melhor pensar, mas por que Deus permitiu, né? Muitas vezes é melhor falar, peraí, se Deus está permitindo, eu não quero, ninguém quer o mal de Deus. Ninguém está falando, ensinando a aceitar o mal. Mas uma coisa é certa, não debater com Deus no sentido de pensar, Deus não é justo permitindo isso comigo. Você pode indagar de qualquer forma, mas nunca pense que Deus é ou não é justo por estar permitindo alguma coisa.
O mundo é assim, irmãos, eu vou dar um exemplo. Se acontece, a gente vê muitas vezes na internet um mal contra uma criança, contra uma pessoa, os incrédulos levantam e falam, ah, Deus existe, mesmo porque Ele permite essas coisas. Você nunca ouviu isso? Deus não é justo, porque uma criancinha não tem pecado nenhum, como que Deus permitiu isso ou aquilo? Como que Deus permitiu a morte? Como que Deus permitiu o abuso? Eu vou dizer para vocês, irmãos, muitas coisas acontecem na vida de muitas pessoas e colhem muitos maus por conta do livre-arbítrio do homem. Só que o livre-arbítrio não é só do bom, o mal também. E nós não sabemos, por via da conta, quantas vezes Satanás vai até diante de Deus para falar, posso tentar ali? Posso usar alguém ruim para fazer o mal? Olha, é uma pessoa íntegra, é justo, mas será que te serve nessa situação? Nós não sabemos. Talvez você sirva, mas será que o filho dele vai permanecer fiel? Será que a esposa vai? Porque quando toca a família, quando toca alguém próximo, quando toca um pastor, ferirá o pastor e ovelhas ficarão dispersas, palavra de Jesus, e os discípulos todos se dispersaram mesmo, no momento da crucificação. É aonde as pessoas, é onde nós nos abalamos, irmãos. As palavras de Eliúde para Jó mostram que Jó já era para ter entendido, vim ao mundo nu, né? Nu tornarei. Deus, ele fala no começo, né? Deus me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele devia se manter nessa palavra, porque não é só falar, né? Às vezes nós falamos, Deus permitiu, mas aleluia. Mas até quando vai o nosso aleluia? Senhor, o Senhor permitiu eu perder o emprego, mas eu continuo com o Senhor. Até quando? Será que estamos passando por um teste? Porque para ser aprovado tem que ser provado. Tentar quem tenta é o diabo. E aí isso ele faz sempre. Agora, Deus é justo ou não em permitir? Quem somos nós para chegar diante de Deus? Senhor, é injusto o Senhor permitir o diabo me tentar. E aí vem a pergunta, será? E eu não estou aqui dizendo, irmãos, que tudo que a pessoa passa é simplesmente porque plantou algo. Não, não é assim. Que tudo que a pessoa passa é porque ela merece passar. Tem gente que só prega assim radicalmente. Se está passando é porque plantou, é porque merece. Não, não é bem assim. Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, foi crucificado. Ele merecia? Não. Mas ele estava levando o pecado de quem? Nós. Tem muito crente, muitas pessoas sofrendo porque ele está levando a carga do outro. E não consegue entender que uma coisa, irmãos, a salvação é individual. Você não vai salvar seu filho, você não vai salvar seu marido, a sua esposa. Nós devemos ensinar, mas é individual. Orar, buscar é uma coisa, tentar levar sobre os seus ombros é outra. O Jó não entendeu nada. Porque todos os filhos morreram, de repente dizia, mas eu orava por eles. Uma coisa é você orar, outra coisa é eles terem direito de receber a bênção de Deus por não viver a presença de Deus. Você pode orar pelo seu filho, pelo seu marido, por sua esposa, mas eles com Deus é com Deus. Você pode orar pelos seus empregados e buscar e que Deus te ouça, mas a vida de cada um é cada um com Deus, irmãos. Você pode orar por aquilo que você tem, pela sua casa, pelo seu dinheiro, por sua empresa, mas somente Deus sabe se no fundo, aquilo não é maior na sua vida do que o próprio Deus. Jó tinha medo de perder os filhos, de perder o que tinha. E nós precisamos aprender uma coisa, irmãos, não se busca a Deus só por medo. Não se busca a Deus por medo. Temor não é um medo, medo é quando se age na loucura. Temor é medo, sim, mas medo no sentido de respeito por quem Deus é. Porque imagina, se uma pessoa fizer algo só por medo,
é algo forçado, não é? O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Aí um ladrão vem e fala, ó, chega com a arma, me dá o seu carro. Você dá por medo. Me dá tal coisa. A pessoa dá por medo, não é? Se ele falar, você me dá? Não. Deus não age assim conosco, irmãos. Deus não quer que nós servimos a Ele por medo. Medo de perder o que tem. Eu estou na igreja para que Deus cerque a minha casa. Glória a Deus. Mas você não deve simplesmente permanecer na igreja para que Deus cerque a sua casa, senão você não vai estar pronto para passar a aflição se ela vier sobre a tua vida. E tem muita gente que na igreja é assim. Perdeu uma casa, perdeu um emprego, perde um familiar, perde alguma coisa. Cadê a pessoa na presença de Deus? Some. Então está servindo a Deus por medo? Ou a pessoa que serve a Deus por troca. E a gente não vê essas coisas hoje na igreja atual, né? O Senhor me revela, o Senhor me dá, o Senhor me faz. Serve a Deus por troca. Faz-se voto por troca. Se o Senhor me der isso, e cada um faz o que é diante de Deus. Jacó também fez voto para ser dizimista. Os homens de Deus no passado fizeram voto, só que nós que temos Jesus na nossa vida, Ele já entregou a vida dele pela nossa, e nada do que nós fizermos, irmãos, vai pagar o que Ele fez por nós. Então, tudo que nós fazemos a Deus deveria ser por amor. Porque tudo que não é por amor, irmãos, se torna peso, se torna obrigação. Entende a diferença? Jó não devia buscar só por medo dos filhos morrer. Jó devia buscar para eles serem transformados. E também não estou aqui acusando Jó, tá? Eu estou dizendo a situação. E os 3 amigos de Jó, a Bíblia diz que eles tiveram medo de aconselhar Jó da forma que deveria. Você vai ver lá no capítulo 42 que Deus se irou com os 3. Depois você lê lá no capítulo 42, no final. Deus se irou com os 3 amigos de Jó. Por quê? Porque eles não falaram com Jó o que deveria falar. Os 3 amigos de Jó. 42, versículo 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Já viu aqueles amiguinhos que quer falar, e todo mundo às vezes gosta deles, né? É instrução, mas não é instrução da parte de Deus. O Eliúde não. O Eliúde chegou e ele já foi logo claro. Jó, uma coisa nós precisamos aprender. Ninguém é melhor do que Deus. Você pode fazer o que for de bom, Jó. Isso não significa que Deus será obrigado a fazer tudo que você quer. Porque no fundo, se pararmos para pensar, somos pecadores. Somos falhos. Temos um errinho aqui ou ali. E às vezes a gente não atenta para isso, irmãos. Queremos o bem de Deus, como Jó vai dizer depois que ele entendeu, mas não queremos o mal. Queremos passar pelo bem de Deus, mas o mal não. E nenhum de nós quer, eu também não quero. Só que a gente precisa entender que quando o dia mal vem, não é blasfemando misericórdia, né? Murmurando contra Deus que vai resolver as coisas. O povo no deserto ficou 40 anos perdido e não entrou na terra prometida porque murmurou contra Deus. Quando alguém murmura contra Deus, irmãos, está colocando numa situação de que Deus não é o Senhor soberano. Que ela tem mais direito do que Deus. Eu tenho direito de falar, não temos nada. Temos direito de orar, de pedir, de buscar, de querer saber sim, mas sempre reconhecendo que Deus é soberano. E digo uma coisa, e se for preciso passar alguma situação, ainda que a culpa não seja sua, morra na presença de Deus, mas passe. Eu sempre cito o mendigo na porta do rico. Morreu e foi para o paraíso.
Se foi para o paraíso, é porque era um homem que tinha um coração em Deus, mas nunca ficou rico. Levou a vida mendigando, cheios de chagas. A Bíblia não vai relatar o porquê ele passava aquilo. Pode ser vários motivos? Pode. Não tem motivo na Bíblia, mas uma coisa é certa. A doença na vida de Lázaro, a pobreza na vida de Lázaro, não fez com que ele saísse o coração dele da presença de Deus. Já o rico tinha tudo, morreu e foi para o inferno. O Lázaro foi para o paraíso. Então, o que eu quero dizer, irmãos? A igreja da nossa geração e até a volta de Jesus vai ser uma igreja, assim, fraca. Sim dizer, infelizmente. Porque a Bíblia diz que eles não vão suportar a sã doutrina. Então, eles vão procurar as igrejas que dizem, aqui o seu problema está resolvido, seus problemas acabaram quando você entrou aqui. Eles vão procurar essas igrejas. Aqui Deus tem a riqueza para você, é tudo que você quiser, na palma das suas mãos. Só que, irmãos, não é assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Mas às vezes o dia mau vem. O que nós não podemos é deixar a luta nos subjugar. Quando vem a luta, é aí que a gente tem que estar mais no altar do Senhor, estar mais próximo de Deus. Se você já orava, ore mais. Se você já se consagrava, se consagre mais. Se você já buscava, busque mais. Se você vinha na igreja, venha mais. Ah, Senhor, não tenho tido força. Quanto mais você deixar de buscar, mais fraco você fica. E aí, o Jó, ele foi entender isso lá na frente. E o Eliúde, ele disse para o Jó, Deus mostra as coisas para a gente sabe, né? Já viu aquela história? Todo mundo sabe, todos os pais sabem os filhos que têm, eu só tenho um, mas os pais podem ter 6, 7, 10, né? Você pode ter quantos filhos soltos, você sempre sabe o jeitinho de cada um. E você sabe também por que ele está passando algumas coisas. E às vezes você está lá querendo, good, Hollywood, né? Muitas vezes, irmãos, a gente como pai, como mãe, quer impedir Deus de tratar, né? Vamos ter problema. Porque não é assim que funciona. Se o seu filho não ouvir a palavra é o que liberta. Não é assim que funciona. Não é, como diz, pão de ló que vai resolver o problema. Eles precisam de oração, eles precisam de evangelismo, de ouvir a palavra, mas não vai adiantar simplesmente fazer tudo que eles querem, que vai resolver, não vai. O Jó queria o bem para toda a família dele. O Eliúde fala com Jó de novo e diz assim no versículo 2. Você acha, Jó 35, 2, você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Já viu que a pessoa acha que é mais justo que Deus? Porque se a pessoa chega ao ponto assim, eu não mereci isso, eu não mereço isso. Você nunca falou isso, né? Eu não mereço isso. Você já é alguém que fala, eu não mereço isso. Nós não merecemos, né, muitas coisas, mas se Deus permite algumas coisas, Ele sabe de todas as coisas. Aquilo que nós não entendemos hoje, irmãos, a Bíblia diz que a gente só vai entender depois. Gostaríamos nós de entender. Mas tem coisas que se a gente não entende, não adianta achar que a nossa justiça é tão grande ao ponto de pensar que é maior do que a de Deus. Eliú diz para Jó no 35, 2, você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a de Deus? Nunca será, irmãos. A nossa justiça nunca sequer chegará perto da de Deus. Porque a Bíblia diz através do salmista que as nossas vestes diante das de Deus não passam de um trapo da imundícia.
O ser humano, irmão, sem Deus não é nada. E o Eliúde, capítulo 35, versículo 14, ele diz assim: Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso espere em Deus. Ainda que você não está vendo, a tua causa está diante dele. Por isso espere em Deus. E aí o nosso mal muitas vezes é não conseguir esperar o tempo certo de Deus. Olha que palavra ele dá para Jó no versículo 14. Jó, ainda que você diga que não vê, a sua causa está diante dele. Por isso espere em Deus. E no capítulo 36, versículo 2, o Eliúde fala de novo. Mais um pouco de paciência. Sabe quando você está no fio do pavio? Se tem uma coisa que a gente não quer que a pessoa fale, calma, paciente. Diz que as mulheres não gostam que os homens falem calma para elas não, né? Mas a verdade é que quando a gente está no fio do pavio, alguém chega para nós com essas palavras de Eliú, mais um pouco de paciência. Ah, Senhor, eu já estou, como diz, já estou chutando o balde, o Senhor vem e fala, mais um pouco de paciência? Porque às vezes, irmãos, você já está próximo à vitória, mas se você ficar tão cego, você pode perder. Você já viu aquelas coisas que postam nas redes sociais? O homem procurando ouro, aí ele desiste, aí vem o outro e já acha. Faltava um pouquinho mais de paciência. Né? Talvez tivesse esperado um pouquinho mais, casava com o príncipe ou com a princesa, mas aceitou o sapo. Nenhum de vocês aqui são, tá? Esse pastor tem cada uma. Ou não acontece, né? Aquelas pessoas, eu quero casar, eu quero sair de casa. Faltou um pouquinho mais de paciência. E depois que aconteceu, agora tem que permanecer. Veja só no versículo 5, Jó 36, 5. Olha a palavra. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Nós falamos direto, irmãos, que Deus é grande. Mas olha o que diz, ele não despreza ninguém. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono como reis para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras. E é difícil, irmãos, passar dificuldade todo mundo, né? Mas o servo de Deus é nessa hora que há a diferença do que serve e que não serve a Deus. Então, eu termino aqui, veja só, vou lá para o versículo, para o capítulo, e graças a Deus que, se você ler o capítulo 38, você vai ver que o próprio Deus falou com Jó num redemoinho. Em várias vezes, tá? Só vou falar o 38 aqui para você saber se você não sabia. Capítulo 38, versículo 1. É o diálogo final da primeira resposta que Deus deu para Jó. Tem outras, tá? Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Cinja os lombos como homem. Hoje a gente não pode nem chegar para um filho, para alguém dizer, seja homem, né? Que até isso acham ruim nessa geração nossa. Deus chegou para Jó no meio do redemoinho, e tem gente que pensava que é só saci que aparece no redemoinho, né? O Satanás, né? Que copia tudo. Os crentes precisam conhecer a palavra de Deus, né? O Senhor chegou no meio do redemoinho, apareceu para Jó e falou com ele. Deus não desamparou Jó não, irmãos.
Se Deus permitiu o diabo tocar na vida dele, porque Deus sabia e estaria com ele. A questão é passar pelo processo, né? E aí, no capítulo 42, onde termina o livro, no capítulo 42, onde termina o livro, para nós orarmos, Jó, no versículo 1, ele responde a Deus e diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por que não orou isso logo antes, né, Jó? Demorou, né, Jó? Às vezes é assim, irmãos. Eu tenho uma seguinte opinião: que Deus não se agrada e nem é Deus que traz as pessoas pela dor ou coloca dor para trazer. Toda dor, o ser humano procura, ou Satanás vem com as tentações. A maioria das pessoas é que só busca no momento da dor, mas não é que Deus queria a dor para a sua vida. Você não enxergou Deus na situação, mas Deus estava ali. E quando Jó abriu os olhos dele, ele falou: bem sei que tudo pode, Senhor. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que Jó está falando? Aconteceu tudo isso, mas ninguém pode frustrar os teus planos. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas aconteça o que tem acontecido, não significa que a sua vida está numa derrota sem fim. Porque olha o que aconteceu na vida de Jó. O Senhor abençoou o último estágio de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Olha como Deus, né? Também teve outros 7 filhos. Ele tinha quantos filhos homem? Tinha 7 filhos homem e 3 filhas mulher. Deus deu o mesmo tantinho, só que melhorzinho. Porque veja o que diz: outros 7 filhos e 3 filhas. Aí a Bíblia diz assim, ó: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou Késia, a terceira Queren-Apuc. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos. E viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Jó viu os netos, viu os bisnetos, viu os tataranetos, só alegria. Jó ficou mais 140 anos de alegria, para quem estava acabado. Então, irmãos, não pense que os planos de Deus podem ser frustrados. Quando você entender que Deus nunca te abandonou, que Ele sempre esteve ali, e que você não tem argumentos para argumentar contra Deus, talvez o milagre comece a acontecer, amém?